Saudações pessoal, tudo bem? Quanto tempo? E como vocês podem ver aí na chamada, eu trouxe um caso que está fazendo aniversário exatamente no dia de hoje, 3 de setembro do ano de 1965, que é um caso fantástico. Ele teve uma cobertura muito extensa, né? Os protagonistas ali, né, do caso foram policiais que fizeram o registro da ocorrência. Então, sem mais delongas, vamos conhecer melhor esse caso que deveria ser um pouquinho mais falado, que é o incidente em Exeter, ou Exeter, em New Hampshire. Bora lá! Você está ouvindo Projeto Contato Podcast. Na madrugada de 3 de setembro do ano de 1965, a pequena cidade de Exeter, em New Hampshire, foi palco de um dos casos mais impressionantes da ufologia norte-americana. Eram cerca de 2 da manhã quando 3 pessoas, 2 policiais e um jovem morador local, se tornariam protagonistas de um mistério que até hoje intriga pesquisadores. O primeiro a testemunhar foi o Norman Muscarello, um rapaz que voltava para sua casa caminhando pela estrada número 150. Quase sem trânsito naquele horário, ele seguia sozinho quando notou algo estranho. Luzes vermelhas muito fortes surgindo por trás das árvores. O objeto parecia enorme, com cerca de 30 metros de comprimento, pairava sobre uma casa, iluminando tudo ao redor com uma intensidade assustadora. Muito assustado, Norman se jogou em uma vala, dessas valas de beira de estrada, quando criou coragem para olhar novamente o objeto. O objeto, pela segunda olhada que ele tinha dado, havia desaparecido. Então bateu aquele desespero, ele correu até uma casa próxima, onde ninguém atendeu. Então ele voltou para a estrada e passou um carro e ele conseguiu uma carona até Exeter, onde chegou em pânico na delegacia. O policial então de plantão, que era o Reginald Toland, ouviu o relato desconfiado, mas notou que o jovem estava muito desesperado e decidiu investigar. Deu um crédito, digamos assim, né? Nesse momento, o outro patrulheiro, Eugene Bertrand, relatava algo parecido. Durante a sua ronda, ele encontrou uma mulher em choque, dizendo que foi seguida por um objeto luminoso por quase 20 quilômetros na estrada. Então, conversando entre eles ali, o Bertrand e o Muscarello voltaram juntos até o local onde os avistamentos supostamente ocorreram, mas tudo estava muito calmo. Porém, logo sinais estranhos começaram a acontecer. Cavalos muito agitados nos currais, cães latindo sem parar, e então as luzes vermelhas apareceram. Os policiais relataram um objeto redondo, silencioso, que surgiu por trás das árvores e começou a aproximar lentamente. E a luminosidade era tão forte que impossibilitava ver a sua forma exata. Assustado, o policial chegou a sacar a arma, mas desistiu. Relatou então o caso pelo rádio, enquanto ele e Norman se abrigavam no carro. O objeto então pairou cerca de 30 metros de altura e oscilava suavemente, né, no ar ali, aquele movimento de, como se fosse um movimento pendular, né, o movimento de folha caindo, né, como é muito relatado também. Poucos minutos depois, um terceiro patrulheiro, David Hunt, chegou no local e também presenciou o objeto. E, segundo ele descreveu a cena como algo impossível de ser confundido com um avião, né? Tinha o movimento lento, balançava no ar e a intensidade da luz não deixava dúvidas que era algo anômalo. O objeto acabou desaparecendo em direção ao Atlântico e, minutos mais tarde, um avião militar B-47 cruzou o céu da cidade, deixando claro para as testemunhas a diferença gritante entre uma aeronave convencional e aquilo que eles tinham visto. Na delegacia, relatos continuavam a chegar. Um deles veio de uma telefonista em Hampton. Um homem apavorado no telefone dizia estar vendo um disco voador avermelhado se aproximando, e a ligação caiu antes que ela pudesse rastrear ou ter mais detalhes. No dia seguinte, a Força Aérea entrou em cena.
Oficiais entrevistaram as testemunhas, mas não deram declarações à imprensa. A mídia, no entanto, cobriu intensamente o caso e o episódio logo ganhou notoriedade nacional. As tentativas de desacreditar os relatos surgiram rapidamente. As desculpas que eram aviões puxando faixas luminosas, depois um bombardeiro B-47, mas nenhuma dessas explicações se sustentou diante as evidências e a experiência dos policiais envolvidos no caso. No caso foram 3, né? Um deles, inclusive, era ex-membro da Força Aérea Americana. Com o tempo, o incidente em Exeter se tornou um dos casos mais emblemáticos da ufologia, um exemplo clássico não apenas da solidez das testemunhas, mas também o modo como as autoridades norte-americanas tentam desviar e encobrir os relatos de objetos voadores não identificados. E ainda hoje, quase 60 anos depois, o mistério permanece em solução. O que Muscarello e os outros policiais de Exeter viram naquela noite continua sendo um dos grandes enigmas da nossa ufologia. Então, esse caso, né, gente, é um caso curto, né? Apesar da relevância dele, mas ele é um caso muito sólido, né? Porque tem essa questão, né, dentro da bolha ufológica, né, dentro dos corredores, digamos assim, da ufologia, que algumas testemunhas são mais qualificadas ou mais críveis do que outras, né? E nesse caso, né, como foram oficiais, 3 policiais que relataram, né, então esse caso teve uma credibilidade maior por conta disso, né? Quando é uma pessoa comum, né, geralmente tem uma desconfiança, né, um descrédito maior no que é falado para ela ali. Mas esse caso ele é muito emblemático na ufologia e é muito interessante como é que a gente vê, né, o acobertamento agindo, né? O exército veio, né, tentar dar umas desculpas que eram aviões, né, B-47 que estavam circulando, ou aviões comerciais puxando uma faixa, né, o que não explica nem a questão da luminosidade, né, nem da luz avermelhada, mas são umas desculpinhas esfarrapadas que eles são obrigados a dar para não ficar sem dar resposta nenhuma, digamos assim, né? Como os oficiais foram envolvidos e chegam em um dado momento onde a comunidade ela anseia por respostas, né, e começa a pressionar, né, os xerifes, os delegados da região. Chega um momento que essa pressão vai chegar no exército, então eles têm que dar alguma resposta, e geralmente eles dão uma resposta porca, uma resposta ruim. Mas esse caso é um caso bem legal. Eu vou procurar umas fotos para deixar anexadas, tanto no post quanto no link da descrição aqui, e mando para vocês, beleza? Mas esse é um dos casos que está fazendo aniversário essa semana. Na semana passada tivemos o caso Maria Sintra fazendo aniversário, o caso Sagrada Família também fazendo aniversário. Então tá num período bem legal para a gente regravar ou gravar umas matérias novas, né, uns casos novos, para atualizar um pouco desses casos históricos aí, de trazer uma visão nova, um jeito novo de trazer esse caso, beleza? Mas o episódio de hoje era esse que eu queria trazer para vocês. É o caso que está fazendo aniversário no dia hoje, que eu estou gravando, né? Dia 3 de setembro. Você está ouvindo Projeto Contato Podcast. E queria deixar mais uma vez aqui um reforço do convite da ETXP para vocês participarem, para vocês interagirem. Eu vou deixar também na descrição aqui o link para a página que eu criei do evento ETXP, que vai ser nos dias 21 e 22 de novembro em Belo Horizonte. Tá? Eu vou deixar o link na descrição para vocês aqui. E presencialmente estaremos lá, eu, PH Carvalho, o Rafael Jacaúno, do Mundo Freak, o Marco Leal, né, que é conhecido, né, muito conhecido, investigou o caso Maria Sintra e vários outros, né, ele é produtor do filme Moment of Contact, né, então o Marcão vai estar lá com a gente, o Atuneto vai estar com a gente, o trio do Contato Podcast também estará lá com a gente, o Joab, né, o nosso operador, Cadu, a Liliane Silva, que é uma das testemunhas de Varginha, vai estar lá, o Lauro Miguel, do caso Cláudio, então ele vai trazendo, né, algumas atualizações do caso Cláudio, vai falar do documentário que ele está fazendo ali, do filme, né, do Serra do Ouro Fala também, e teremos online a participação da Bruna Bittencourt e do Dr. Gatti, né, porque eles, devido a agendas, eles não vão conseguir estar presencialmente no evento. Lembrando que
né, o evento ele é apoiado pela revista UFO, né? Eu conversei com o Tiquete, infelizmente ele não vai poder comparecer. Disse que faria muita questão de estar nesse evento também, que ele achou a ideia sensacional. Então, infelizmente vai ficar para a próxima. Mas o Tiquete ele deu o aval de que a revista UFO apoia esse tipo de evento, né? E ela é das nossas apoiadoras. Fica aqui o convite para vocês. Eu vou deixar o link na descrição. Dia 5 de setembro vai virar o primeiro lote, então já vai ficar mais caro o ingresso, né, a entrada. Nós temos a opção de ingresso online, então independente de onde você mora, dentro, fora do Brasil, né, tem uma audiência legal fora do Brasil também, uma galera em Portugal que escuta, algumas pessoas no Japão estão escutando o podcast, então queria primeiro agradecer, né, a audiência de vocês e segundo deixar o convite para vocês curtirem essa agenda aí, que vão ser 2 dias, né, no dia 21 vai começar ali por volta das 17 horas, mais pro finalzinho do dia, que como vai ser uma sexta, algumas pessoas vão trabalhar, então pensando nisso, vai ter uma carga reduzida ali na sexta-feira e o sábado vai ser o dia inteiro, começando às 8 da manhã até às 18. Então vai ser um dia vão ser 2 dias, né, muito legais de agendas ufológicas, né, de gravação de podcasts. Então, esse evento tá imperdível, vai ser muito legal. Então, se você quer acompanhar, tem a opção online também. Os ingressos são comprados pelo Simpla, tá? Tá lá na plataforma do Simpla lá. Tudo certinho, registrado, chega com o comprovante para você bonitinho lá no seu e-mail também, quando você realiza a compra. E para quem é de Belo Horizonte e região, né, e tiver a oportunidade de curtir e conhecer essa galera pessoalmente, que é uma das partes mais legais do congresso, além das palestras, é você ver as pessoas que estão trazendo os conteúdos, que estão produzindo as pesquisas no momento. Então, é um momento de grande riqueza e aprendizado também. Então, não perca essa oportunidade, vai ser muito legal, tá? Então, dias 21 e 22 de novembro vai ser a sexta-feira e o sábado da semana do feriado, do dia 20 da Consciência Negra. Então não tem desculpa, tá? Bora lá conhecer essa galera fera demais. E esse evento vai entrar para a história e vocês ajudando, né? Participando, comentando, engajando. A ideia é fazer essa agenda, uma agenda anual, né? Todo ano a gente tem uma edição dessa e trazer a galera para falar sobre ufologia, casos ufológicos e as pesquisas que estão sendo desenvolvidas. Beleza? Então é isso. Vai ter uma lojinha também, vai ter um espaço para venda lá, tanto de livros ufológicos, de impressões 3D e outros itens voltados para ufologia também. Então, você que for comparecer ao evento, se prepare porque vai ser 10 demais. Então, vou deixar na descrição também. O evento ele vai ocorrer lá no hotel Royal Golden, na Savassi, o Royal Golden Hotel. Então, o espaço já está bacaninha, uma localização ótima para o pessoal passear a pé, tá? Pela Savassi ali, pela zona sul de Belo Horizonte, né? A localização é na rua Rio Grande do Norte, número 1015, no bairro Funcionários, tá? Do Royal Golden Hotel. Então, em breve, estaremos todos lá presencialmente trocando uma ideia sobre ufologia, tirando fotos, trocando uns abraços lá. Então, eu aguardo vocês nesse evento, beleza? Então, galera, é isso. Fiquem bem, fiquem com Deus e até breve. Valeu!